Ora, conseguem ouvir se eu falar sem microfone ou preferem? Conseguem? Ora, muito boa tarde a todos, aos meus colegas da Assembleia Municipal, em primeiro lugar por terem acedido o ato do pleno para estarmos aqui presentes nesta sessão especial da comunidade escolar. Muito obrigado à comunidade escolar por estar aqui também presente e, em particular, aos professores que formularam este desafio. Nós rapidamente, nós da Assembleia Municipal, rapidamente decidimos favoravelmente, porque entendemos que era um assunto muito importante e que nós estávamos na disponibilidade de ajudar a construir um novo projeto, dar algum contributo para que a lei das finanças locais fosse melhorada. Mas estar aqui nesta escola tem um significado muito especial, em particular para mim, em particular também para as minhas secretárias da Assembleia Municipal, porque os três, no elenco, este trio, estudou aqui nesta escola. Eu e a Ana, não neste formato, não neste edifício, mais membros da Assembleia Municipal, não neste edifício que tem agora esta forma, mas num outro edifício, com outras condições, naturalmente. Mas tivemos o prazer de fazer toda a nossa carreira da escola de ciclo, da escola secundária aqui nesta escola, e, portanto, é uma responsabilidade muito grande voltar aqui a este espaço. Espero que ninguém faça as chamadas. Nós éramos para fazer as chamadas, fazemos essa, mas depois achamos que era muito viroso e decidimos não fazer. Por outro motivo, é uma responsabilidade acrescida, porque foi aqui neste espaço que eu tive o meu primeiro processo disciplinar. Curiosamente, a secretária auxiliar da técnica da autarquia, que nos assessoria, que nos dá todo o apoio administrativo à Câmara de Funcionamento da Assembleia Municipal, sabe porque é que eu estou a falar. Onde é que ela está? Então, nós, na Assembleia Municipal, nunca o discutimos seriamente. Não quer dizer que agora saia daqui um processo final, uma proposta definitiva, mas o objetivo desta sessão era lançar um debate, recolher contributos e depois trabalharmos para vermos a melhor forma de darmos o nosso contributo naquilo que nós achamos que deve ser melhorado. A metodologia que foi estabelecida é muito simples, a abertura dos trabalhos é aquilo que está a ser feito, depois vou conceder a palavra ao Sr. Presidente, que é o principal interessado nesta questão do Fundo Geral Municipal, é o nosso Presidente de Câmara e, portanto, é quem sente na pele o facto de haver menos ou mais recursos atribuídos do Orçamento de Estado para gerir a autarquia. Depois haverá o espaço para eu fazer uma pequeníssima contextualização da evolução da lei das finanças locais, mas prometo que é muito curta. E depois, naturalmente, os membros, os alunos, os que representam o projeto Parlamento Jovem, terão a oportunidade de expor a sua proposta. Abre-se depois o espaço para debate e depois terminaremos a sessão por volta da meia-noite. Com o buffet. Não há um buffet. Portanto, em nome da Assembleia Municipal, muito obrigado pelo convite. É um convite mesmo com B de alto milhão, pelo convite. É uma alegria e uma grande satisfação estar aqui. De certeza que vamos sair todos enriquecidos deste bloco, desta formação, desta sessão informal da Assembleia Municipal. E concentro ao nosso Presidente para nos dar alguns conselhos desta matéria. Muito obrigado. Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Secretários e caríssimos deputados municipais, caros colegas da Câmara dos Vereadores, caríssimos alunos, e especialmente os alunos que hoje aqui estamos, pais e encarregados de educação, senhores professores e demais colaboradores desta escola. Em primeiro lugar, agradecer o convite que foi endereçado, em primeiro lugar, à Assembleia Municipal, como é óbvio, mas reforçar que ficamos extremamente satisfeitos com esse convite e como não podia deixar de ser, com todo o agrado, verificámos que ele foi aceito unanimemente pela Assembleia Municipal e daí que nós, esta vontade também de aqui estar. Como sabem, faz parte do nosso ADN de
corresponder positivamente a todas as solicitações, a todos os convites que nos são endereçados, desde que possamos, e daqueles que entendemos que são bem intencionados, como é este, e que são úteis para os cerveirenses que nos interessam em particular e neste momento, assim como também gostamos de receber, e recebemos sempre que possível, aqueles que também se dispõem a visitar a Nova de Cerveira, para trabalhar connosco, para se inteirar dos nossos problemas, para fazer aquilo que cada um, dentro das suas responsabilidades, deve fazer, que é trabalhar eficazmente para cumprir as suas obrigações. Posto isto, agradecer, então, à direção desta escola, na pessoa do seu diretor, o professor Venceslau, e também ao professor Luís Mateu, que, tanto quanto me parece, é, neste caso, a alma destes parlamentos, feliz iniciativa desta escola e destes jovens. Posto isto, eu queria fazer aqui 2 ou 3 considerados sobre este tema. Como aqui já foi dito, a Lei das Finanças Locais regula as transferências do Estado às autarquias, e eu apenas discordo pontualmente do nosso Presidente da Assembleia. Eu não sou o principal interessado. O principal interessado é o Conselho de Vila Nova de Cerveira, somos todos nós. Claro que eu represento com todo o gosto a autarquia de Vila Nova de Cerveira, neste contexto, e como tal, entendo a referência. De qualquer forma, somos o principal, somos os visados, a autarquia, com esta lei, e esta lei permite a transferência das verbas, que são a principal sustentabilidade da autarquia. Como sabem, o Conselho de Vila Nova de Cerveira, como muitos outros, é um conselho que de recursos próprios, de impostos próprios, não tem grandes recursos, portanto, sobrevive ou vive e tem que gerir muito bem as transferências do Estado. Este Fundo Geral Municipal, que já teve diversos nomes, e melhor que eu, o Sr. Presidente da Assembleia, que também é da área das finanças, como vocês sabem, conhece este percurso todo e tenho a certeza que nos irá falar disto. Tem também, como na nossa perspectiva, algumas falhas que, em boa hora, este grupo de trabalho, esta comunidade, estes alunos, esta escola, vai pelo menos questionar e chamar a atenção. É sempre bom. Eu entendo que, por vezes, é um pouco chover molhado, se nós tivermos em atenção o que este governo, o governo anterior, mas no caso deste, tem feito ultimamente, é castigar sistematicamente as autarquias, procuram sempre forma de que as transferências sejam menores, de que os meios das autarquias sejam menores, e se os meios e as verbas postas à disposição das autarquias são menores, o serviço prestado, obrigatoriamente, tem que ser feito de outra forma. Para ser, no mínimo, igual, tem que ser muito pensado, muito trabalhado, e com muito esforço. A autarquia de Vila Nova de Cerveira, nestes últimos anos, tem recebido cortes nas transferências diretas do Estado em montantes avultados. Eu diria que andará perto de 1 milhão de euros nos últimos anos de transferências negativas, ou seja, de menos transferências. Sabemos, a nossa vontade é que este ciclo se pudesse inverter. Infelizmente, não vale a pena estarmos aqui a conjecturar. De qualquer forma, para as autarquias pequenas com recursos, esta fórmula parece-nos também injusta. E nós estamos aqui a potenciar 2 coisas que consideramos extremamente graves, que é, não é novidade para ninguém, que é a desertificação dos concelhos mais do interior. São Vila Nova de Cerveira, está num distrito litoral, mas que sofre de todas as vicissitudes dos concelhos e dos distritos do interior. Apesar de nós, nos últimos tempos, termos tido um ligeiro crescimento na nossa população, não estamos numa situação boa, porque a tendência, infelizmente, é menor. E depois, temos um tecido populacional muito envelhecido, e cada vez temos menos jovens. Agora, havia que arranjar uma fórmula, e como se entende facilmente, os municípios não são todos iguais. Havia que haver aqui alguma fórmula de discriminação positiva para aqueles que têm situações demográficas, especialmente demográficas, que hoje muito se fala, piores. Vocês sabem perfeitamente que nós temos
uma densidade demográfica bastante baixa, temos uma taxa de natalidade, infelizmente, muito baixa. Penso que genericamente sabem que a taxa de reposição geracional devia ser de 3,1 filho, 3,1 filho. Nós hoje, e nós já tivemos essa média, se calhar acima dessa média, não há muitos anos. Estávamos na parte superior do ranking da taxa de renovação, não só da Europa, não está a dar. Porque não há renovação de gerações, mas também não há quem sustente, não há hipótese de sustentar esta sociedade. Portanto, o Estado tem que fazer rapidamente algo que inverta este estado de coisas. E, nomeadamente, comete-se aquele problema. Já tem muitos anos, foi as grandes metrópoles. E as grandes metrópoles, a aglutinação de pessoas em grandes centros urbanos, o que aparentemente poderia ser uma boa medida, eu sempre estive convencido, e hoje cada vez mais, que é um erro. Desertificámos o interior, criámos aparentemente boas condições de vida num determinado local que depois são más condições de vida, problemas ambientais, problemas de violência, imensos problemas que, com uma gestão e com uma política correta de distribuição da população pelo território, com a homogeneidade, dão-lhes condições de vida, dão-lhes um mínimo de dignidade para viver nesses territórios, estou convencido que Portugal seria um país muito mais coeso, muito mais sólido, muito mais justo do que é atualmente. Mas foi uma política que foi seguida e que terá urgentemente que ser invertida. Eu penso que este fundo que é transferido para as autarquias poderia ele próprio conter algum mecanismo nestas autarquias, com estas deficiências, em que elas são potenciadas por estes fenómenos recentes, há alguns anos, mas recentes, desta crise económica, devia ser corrigido. As leis fazem-se para se cumprir, como é óbvio, mas também se fazem para ser alteradas quando é necessário. E é uma lei que se tem feito, tem sido sujeita a alterações, mas, na nossa entender, alterações pela negativa. Esperamos que este alerta e que sirva de exemplo a muitas outras escolas que possam, e não só, mas por acaso, é um bom exemplo das escolas, que possam fomentar a discussão e alertar os nossos responsáveis para que o caminho que estamos a trilhar não é o mais correto e que haja mecanismos que rapidamente, e um dos pontos importantes é o da natalidade. O da natalidade, infelizmente, vai ser a desgraça deste país, a baixa natalidade. E não há meio, eu ainda hoje ouvi dizer, uma jovem senhora com 3 filhos, feliz, e dizer, pois, mas tenho alguma retaguarda. A maioria das pessoas, das senhoras que eu conheço, até gostariam de ter mais filhos. Há muita gente que gostaria de ter 3, 4 filhos, não tem porque não consegue. Mas é o Estado, e especialmente num contexto destes, que devia criar os mecanismos e de certa forma, também pôr à disposição das autarquias alguns mecanismos, algum esforço financeiro para também intervir nesse âmbito. Porque ninguém melhor que as autarquias conhece a realidade, está próximo dos cidadãos, está próximo desta realidade que todos nós vivemos e pode, desde que tenha meios para isso e tenha recursos, pode intervir e ajudar. É evidente que se Vila Nova de Cerveira, ou a freguesia A, Vila Nova de Cerveira, fizer uma política virada para o apoio à natalidade, não serve para nada, como é evidente. Isto tem que ser na política, por isso é que eu digo que tem que ser o Estado, portanto, no seu conjunto, na globalidade, fazer uma política que sirva todos os territórios com essa finalidade. E nós podemos, rapidamente, em alguns anos, com certeza, ver esta tendência invertida, porque este filme que nós estamos aqui a ver, já outros países da Europa o sofreram, e felizmente hoje conseguiram inverter essa curva de decadência. E temos excelentes exemplos. Eu, neste caso, e costumo ser otimista, neste caso não estou muito otimista, não estou certo. Mas não foi o que mostrou-se aqui também. Isto é, para referir que realmente
concordo com esta iniciativa e entendo que deve ser bem explorada no sentido de potenciar, e não estamos aqui a puxar a brasa para a nossa sardinha, porque não é para mim, para a Câmara Municipal, mas é para os municípios que nós queremos mais meios, mais verbas para poderem intervir para isso. Nós temos feito, como vocês sabem, alguma política de favorecer as famílias. Reduzimos, nomeadamente, a taxa de IRS para um valor dentro dos 5% que a Câmara tem disponíveis, para um valor já bastante baixo. Reduziu-se em outros setores, por exemplo, em termos da rama para as empresas. Não tem a ver diretamente com as famílias, mas tem, porque se criarmos emprego, nós não podemos ver nenhuma destas medidas isoladamente, isto tem que ser num contexto. Todas as medidas têm que coincidir com o mesmo fim. E se tivermos boas empresas, se tivermos empresas que criem emprego, é evidente que também aumentamos naturalmente portanto, a expectativa das pessoas terem mais estabilidade e poderem, como é óbvio, constituir família, ter filhos e fazer um percurso daqueles que há 10, 15, 20 anos atrás era considerado normal, que era qualquer família ambicionava ter 2, 3 filhos, hoje pensam seriamente em ter um ou nenhum. E eu acho que eu não trouxe nada preparado, apenas queria dar estas 2 ou 3 notas para refletirmos sobre isto, mas que realmente era importante olhar para estes territórios como o nosso, de baixa densidade, fraco de recursos e de uma densidade populacional baixa em termos de jovens, muito baixa em termos de jovens e geralmente baixa, e que apenas é sustentada em termos de alguma população pelas pessoas mais idosas, mas que ainda bem que eles existem e cada vez esperamos que os nossos idosos, que nós lá caminhamos, tenham muitos e bons anos de vida, mas que cria desequilíbrios no sistema, no atual sistema, e que está a ser cada vez mais potenciado pela diretiva. Por agora é tudo. Obrigado por me ouvirem e depois, se for oportuno, com certeza.